Olá, eu sou o Luiz Lima, repórter do CNN Brasil Business, e o Panorama de hoje conversa com Gert Albers, presidente da Control Risk, que é uma consultoria global de risco aqui no Brasil. Gert, boa tarde, obrigado pelo aceite do convite do CNN Brasil Business. Boa tarde, Luiz. Muito obrigado pelo convite. E hoje o tema da entrevista é a cadeia de suprimentos, ou supply chain em inglês, e como a Covid-19 tem impactado ela no Brasil. E eu queria começar do começo, te questionando como o novo coronavírus impactou ela aqui no Brasil e também no mundo, né? Aproveitando que a Control Risk tem uma visão mais holística, né, de tudo o que está acontecendo no mundo inteiro. O que você já viu que impactou? Muito bem. Então, eu acho que é importante destacar, nós na Control Risk, nós trabalhamos com cenários e o cenário que nós prevemos para o COVID, que é uma pandemia prolongada. Isso tem algumas características. Uma dessas é claramente que a pandemia é um fenômeno global. Segundo, à medida que as medidas de isolamento social relaxam, estamos vendo crescentes riscos de segunda ondas. Então, não é um incidente único e localizado, é global e prolongado. E nós vemos também que, por exemplo, o comércio global, embora que continua, está havendo uma disrupção muito grave nas cadeias de logística e supply chains, tanto a nível global quanto o Brasil, que depende muito, obviamente, de essa cadeia global, né? As empresas, obviamente, estão agora enfrentando uma situação onde eles precisam ajustar-se principalmente as cadeias de suprimentos a essa nova realidade. A nova realidade provavelmente será uma realidade tipo sanfona, de quarentenas intermitentes nos próximos 12 e 24 meses. E isso também é válido para o Brasil. Dá para a gente tentar prever ou visualizar o que vai ser a cadeia de suprimentos no Brasil depois do novo coronavírus? O que o supply chain aqui no país está tendo que aprender um tanto que na marra, né, Gertz? É muito difícil prever, mas eu acho que tem algumas características. Obviamente, quando eu falo 12, 24 meses, até que uma vacina, ou remédio, alguma coisa surge, né? Mas até lá, nós vamos ter essa realidade. Já dá para traçar algumas tendências globais que eu acho que aqui também vão se aplicar aqui no Brasil. Certo. É uma regionalização, localização dos supply chains. Então, muitas empresas, mesmo empresas de pequeno e médio porte, têm supply chains complexas globais e sofreram demais com as interrupções em vários países, né? Principalmente China, por exemplo. Que tem um papel estratégico, né? O Brasil é Que tem um muito papel. dependente da China. Absolutamente. E o segundo, além da regionalização, localização, é criar cadeias de suprimentos que são muito mais resilientes e flexíveis. Por exemplo, se você pega uma cadeia de suprimento complexa e global, que é característica da área setor automotivo, por exemplo, é muito difícil fazer ajuste porque está muito bem afinado e está organizado com uma precisão. Se tiver qualquer ruptura ali, pode ser bastante grave. Então, creio que a localização dos supply chains, junto com uma maior resiliência e flexibilização dos mesmos. Perfeito. E Guedes, que papel tem a tecnologia como aliada? Eu acho que já está tendo muita mudança, tanto no varejo como na indústria, quanto na logística, e muito beneficiada pela tecnologia, né? Qual que é o papel que ela joga aí nessas mudanças, nessa adaptação do supply chain no Brasil? A tecnologia tem um papel fundamental, não só tecnologia, mas também dados, né? Então, a solução para as empresas realmente passa pela capacidade delas se adaptarem e até anteciparem e entenderem os possíveis cenários futuros e os riscos emergentes às cadeias de suprimentos. Isso com base de utilização de dados que a empresa tem e que também pode obter externamente, e o uso, por exemplo, de ferramentas de data analytics, que são ferramentas
que permitem a tradução de grandes volumes de dados em insights que podem ajudar a tomada de decisão. E alguns dos dados, por exemplo, que a empresa deve incluir nessas análises são aonde estão localizados meus fornecedores principais, mas também secundários, terciários, né, matéria-prima, aonde estão os grandes centros de distribuição, os grandes clientes, que tipo de medidas os governos estão tomando a nível mundial, por exemplo, na restrição de exportações ou facilitação de importações, meios de transporte, por exemplo, a carga aérea tem sido impactada demais, a capacidade dela, né, tem sido impactada demais nessa crise. Por quê? Porque uma grande parte da carga normalmente é transportada em aviões passageiros, né, no belly do avião. E isso quase parou, né, esse movimento. Então, a capacidade que existe para carga aérea e outros tipos de carga também é fundamental. Esses dados são todos disponíveis para a empresa, mas o que faz essa informação virar inteligência é utilizar ferramentas como análise de dados, data analytics, para buscar insights para ajudar a empresa a tomar decisões, né? Perfeito. E de que forma você acha que um possível agravamento da crise política no Brasil, depois da saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, riscos à permanência do ministro da Economia, Paulo Guedes? Eu sei que é uma esfera um pouco à parte, né, da economia e mais especificamente do supply chain, mas são crises que, como mostra a história recente do Brasil, se retroalimentam, né? Pode prejudicar e afetar ainda mais a economia e o supply chain no Brasil, essa crise política? Certamente. O que nós temos visto, os investidores já estavam acompanhando por perto, estou falando principalmente estrangeiros, mas também nacionais, né? Acompanhando por perto os avanços lentos da agenda de reformas. Daí veio a crise sanitária. E, obviamente, como reflexo dessa crise sanitária e crise econômica. Isso já é um prato cheio, mas hoje estamos trabalhando num cenário de uma crise tríplice que se junta uma crise política e certamente isso gera ainda mais incerteza, para os investidores. Que é tudo que eles não querem, né? Tudo que eles não querem, a imprevisibilidade. Então, certamente no curto a médio prazo, nós vamos ver que os investidores estrangeiros, e realmente o Brasil precisa desses fundos privados, tanto nacionais e internacionais, para conseguir alavancar a agenda de retomada econômica. Imagina que os investidores estrangeiros vão estar um pouco mais nos sidelines por um tempo um pouco maior que a gente já havia antecipado, né? E a transparência é uma variável-chave, né, quando a gente fala nesse processo de superação dessa crise tríplice, né? Tanto para a parte econômica, quando a gente pensa em processos mais eficientes e também mais transparentes, quanto na esfera política, né? Eu acho que a Control Risk visualiza o valor dessa palavra transparência como muito importante, né? Transparência em todos os sentidos. Transparência em termos de transparência, né, negócios limpos, falta de corrupção, etc. Mas também transparência no sentido de, vamos dizer, puxa mais ao lado do previsibilidade, né? Para poder entender para onde encaminham as coisas. Absolutamente. Perfeito, Goethe. Eram essas as questões. Muito obrigado pelo seu tempo e pelas suas contribuições. A gente encerra a entrevista por aqui. Um abraço para você e até a próxima conversa. Um abraço. Muito obrigado, Luiz. Tchau, tchau. Até mais.